Lucas 12, versículo 42. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, ao qual o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? A fidelidade é uma das virtudes mais preciosas no reino de Deus. Em um mundo marcado pela instabilidade, pela superficialidade e pela busca constante por reconhecimento, Cristo chama seus discípulos para um caminho diferente. O caminho da fidelidade silenciosa, perseverante e constante no serviço. Em Lucas 12, 42, Jesus apresenta a figura de um mordomo fiel e prudente. O mordomo era alguém encarregado de administrar os bens do seu senhor enquanto ele estivesse ausente. Sua responsabilidade não era possuir, mas cuidar. Não era agir segundo sua própria vontade, mas segundo a vontade daquele que o havia colocado naquela posição. Essa parábola revela uma profunda verdade espiritual. Todos os servos de Deus são mordomos. Nada do que temos pertence verdadeiramente a nós. Nosso tempo, dons, recursos, oportunidades e ministérios foram confiados por Deus para serem administrados com fidelidade. Deus nunca procurou apenas pessoas talentosas. Ele sempre procurou pessoas fiéis. O talento impressiona homens, mas a fidelidade agrada ao Senhor. Muitos desejam grandes posições, mas poucos aceitam as pequenas responsabilidades. Entretanto, no reino de Deus, a fidelidade nas pequenas coisas é o que prepara o coração para responsabilidades maiores. Jesus ensinou esse princípio diversas vezes. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. O mordomo de Lucas 12 não recebe elogios por ser famoso, admirado ou poderoso. Ele é elogiado porque continuou servindo corretamente, mesmo sem a presença visível do Senhor. Essa é a essência da verdadeira fidelidade. Permanecer obediente quando ninguém está observando. A fidelidade cristã não depende de aplausos. Ela nasce de um coração consciente de que Deus vê todas as coisas. Uma das maiores dificuldades da vida cristã é a constância. Muitas pessoas começam bem, mas poucas perseveram. O entusiasmo inicial é fácil. Permanecer firme ao longo dos anos exige maturidade espiritual. O servo fiel continua servindo mesmo quando está cansado. Continua orando mesmo quando não vê respostas imediatas. Continua obedecendo mesmo quando não recebe reconhecimento. Sua motivação não está nas circunstâncias, mas no Senhor. A fidelidade é provada especialmente no tempo da espera. O Senhor da parábola estava ausente, e justamente durante essa ausência, o caráter do mordomo era revelado. Da mesma forma, vivemos aguardando a volta de Cristo. Esse período de espera revela quem realmente ama ao Senhor e quem apenas busca benefícios pessoais. A palavra mordomo aponta para a administração responsável. Isso significa que cada cristão recebeu algo para cuidar. Alguns receberam o dom de ensinar. Outros receberam capacidade de liderar, servir, encorajar, contribuir ou cuidar de pessoas. Há aqueles que receberam recursos financeiros, oportunidades, influência ou conhecimento. Tudo isso deve ser usado para glorificar a Deus. O grande perigo é esquecer que somos administradores e agir como proprietários. Quando alguém começa a pensar que o ministério lhe pertence, que os dons existem para sua própria exaltação, ou que a obra gira em torno de sua pessoa, o coração se afasta da humildade ensinada por Cristo. O servo fiel entende que tudo vem de Deus e tudo deve retornar para sua glória. Jesus destaca que o mordomo deveria dar a tempo a ração aos servos. Isso mostra que fidelidade não envolve apenas tarefas, mas pessoas. Servir a Deus inclui cuidar daqueles que Ele ama. Há pessoas famintas espiritualmente ao nosso redor. Pessoas cansadas, feridas, desanimadas e confusas. O servo fiel não ignora essa realidade. Ele alimenta, consola, orienta e encoraja. Um líder fiel não usa pessoas para construir seu próprio nome.
Ele serve pessoas para glorificar o nome de Cristo. Infelizmente, muitos querem autoridade, mas poucos desejam carregar o peso do cuidado espiritual. Jesus, porém, ensinou que a verdadeira liderança no reino é expressa através do serviço humilde. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a disposição para servir. Jesus não menciona apenas fidelidade, mas também prudência. O servo aprovado é fiel e prudente. Prudência é agir com sabedoria espiritual. É discernir tempos, palavras e atitudes. Nem todo zelo é acompanhado de sabedoria, mas Deus deseja ambos. Há pessoas sinceras que acabam causando destruição porque agem sem discernimento. A prudência protege o serviço cristão da impulsividade, do orgulho e das decisões precipitadas. O servo prudente entende que representa o Senhor. Por isso, pensa antes de agir, busca direção em oração e mantém o coração sensível ao Espírito Santo. A verdadeira fidelidade aparece nas crises. É fácil servir quando tudo vai bem. Difícil é permanecer obediente em meio às lutas, frustrações e perseguições. Contudo, os homens e mulheres usados poderosamente por Deus na Bíblia foram justamente aqueles que permaneceram fiéis em tempos difíceis. José foi fiel na prisão, Daniel foi fiel no exílio, Paulo foi fiel em meio às perseguições. O próprio Cristo foi fiel até a morte de cruz. A fidelidade não é ausência de sofrimento, é perseverança apesar dele. Muitas vezes, Deus usa os períodos difíceis para purificar nossas motivações. O sofrimento revela se servimos a Deus por amor ou apenas por conveniência. Nos versículos seguintes, Jesus alerta sobre o servo que abandona sua responsabilidade e passa a agir com negligência e abuso. Isso nos ensina que a infidelidade começa quando o coração perde a consciência da presença e da volta do Senhor. Quando alguém esquece que Cristo voltará, começa a viver de maneira relaxada espiritualmente. A oração perde espaço, a santidade diminui, o compromisso enfraquece. Aos poucos, o coração se torna indiferente. Por isso, a fidelidade exige vigilância constante. Precisamos diariamente renovar nosso compromisso com Deus, lembrar quem somos e para quem estamos vivendo. Deus jamais ignora a fidelidade de seus servos. Talvez homens não reconheçam seu esforço. Talvez seu trabalho aconteça longe dos holofotes. Mas o Senhor vê cada lágrima, cada oração, cada ato de obediência e cada serviço realizado com sinceridade. Cristo prometeu recompensa para os servos fiéis. A maior recompensa não será posição, honra ou reconhecimento terreno. A maior recompensa será ouvir do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Não existe elogio maior do que ser aprovado por Cristo. Lucas 12, 42 nos lembra que a vida cristã é uma responsabilidade santa. Somos chamados para viver como mordomos fiéis até o retorno do Senhor. Fidelidade não significa perfeição absoluta, mas perseverança sincera. Significa continuar obedecendo, servindo e confiando mesmo quando o caminho é difícil. O mundo valoriza sucesso imediato, mas Deus honra fidelidade constante. Que cada cristão aprenda a servir com humildade, prudência e perseverança. Que nossos dons sejam usados para edificar vidas e glorificar a Cristo. E que, quando o Senhor voltar, nos encontre firmes no serviço, com o coração íntegro e as mãos ocupadas na obra do reino. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.